Vazamentos do caso Lulinha ampliam crise entre André Mendonça e Polícia Federal e ala do STF defende inquérito na primeira instância. Quer dizer que se mande o caso Lulinha para a primeira instância, tirando do Mendonça, que é o relator. Integrantes da corte sustentam que não há conexão entre as investigações que miram o filho do presidente Lula e as que tratam de um esquema de fraude no INSS. Integrantes da corte? Peraí, vamos ver se esse pessoal vai ser nominado, identificado na matéria. Próximo print. Uma ala do Supremo Tribunal Federal defende que os inquéritos que estão na corte para apurar a suposta prática de tráfico de influência por parte do empresário Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, sejam enviados para a primeira instância. Uma ala no STF. Quem será, hein? Digam aí no chat. Quem são os suspeitos de vocês de integrarem a ala que defende que o caso Lulinha saia do Mendonça para a primeira instância? Vazamentos recentes nas investigações intensificaram conflitos entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, relator dos inquéritos. Próximo. Olha só, isso é uma declaração anônima, mas dada por um ministro do STF para repórteres de imprensa. Então, é ministro falando em off para a imprensa para soltar a opinião, para pressionar o coleguinha. Nem dá a cara, nem fala para o repórter, pode botar em on aí, diz o meu nome, tô falando. Nem essa coragem tem. Então, planta a declaração com opinião, com crítica, mas de forma anônima. Aspas. Tem relação com o Master? Não vi. Com o INSS? Não vi. Isso não existe como critério técnico. Virou bagunça. Fecha aspas, disse um ministro sob reserva. Segundo ele, o STF é incompetente para processar e julgar o caso e manter os inquéritos na corte poderia levar à anulação de provas no futuro. Mantenha aí na tela. Tenho sempre que lembrar que o inquérito das fake news está aberto há mais de 7 anos, sem que essa ala aí do Supremo Tribunal Federal, que obviamente é uma ala integrada por Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Não estou colocando o Dias Toffoli dessa vez, porque ainda tem uma rusguinha lá, que é uma rusguinha só, né? Do Lula com ele, porque o Lula voltou a falar que foi impedido de ir no velório de um familiar na época que estava preso na Lava Jato. Quem impediu foi o Toffoli, e o Lula guarda esse rancor, essa mágoa até hoje. E o Toffoli está lá escondidinho, né? Mais quietinho, porque era o relator do caso Master, mesmo tendo relação financeira familiar e dele mesmo como sócio oculto da empresa Marite com o grupo do Daniel Vorcaro. Então, repare, inquérito das fake news aberto há mais de 7 anos, atingindo um monte de gente sem foro privilegiado no STF. Aí tá tudo bem. Se é em nome da defesa da democracia, mesmo que o inquérito tenha sido usado para blindar ministro contra verdades inconvenientes ditas na imprensa e apurações inconvenientes da Receita Federal, aí tá tudo bem que o inquérito das fake news seja utilizado dessa maneira. Agora, um inquérito qualquer, outro inquérito, que não esse, supostamente excepcional, e aí sobre o filho do presidente que botou vários desses ministros lá, outros não, viraram aliados, e aí o presidente indica os aliados deles para as outras funções, como botou o Paulo Gonet, sócio do Gilmar, na PGR, e botou 2 aliados do Alexandre de Moraes no TSE, quando o Moraes queria isso. Então são essas articulações aí que a gente vê, e uma bancada no STF virou a bancada do Lula no Supremo. E a PGR pediu a Mendonça o envio das investigações à primeira instância com base em argumentos semelhantes. Eu mostrei isso nas semanas anteriores. O órgão afirmou que não há entre os investigados autoridade com foro, nem relação com os inquéritos sobre o INSS. Só para lembrar que eu defendo que todas as investigações sobre pessoas sem foro privilegiado vão para a primeira instância. Em tese, essa é a regra geral. O que aconteceu foi que o Supremo foi abrindo um monte de precedentes para casos que tenham conexão com pessoas com foro privilegiado. Isso já existe há muito tempo no STF. Então, assim, muitas vezes se justifica a permanência desses casos, fora os casos anômalos, como o inquérito das fake news. Então, não falta precedente para o Mendonça usar se quiser justificar a permanência do caso do Lulinha lá. Próximo print.
Apesar da solicitação da PGR de pressões internas, Mendonça deve manter as investigações no STF. Interlocutores criticaram a solicitação do Ministério Público. Vamos lembrar que o PGR é o chefe do Ministério Público Federal, né? Então, por isso que se alterna aí PGR, Ministério Público. Então, interlocutores criticaram, está falando aí da turma do Mendonça, afirmando que no mês passado a PGR se manifestou pela livre distribuição das apurações sobre o Lulinha por sorteio, ou seja, concordou, ainda que indiretamente, com a competência da corte. Mas aí o que aconteceu, pessoal? Isso está no próximo print, pode até botar o próximo enquanto eu falo. O que aconteceu? O Mendonça acabou sorteado. Então a PGR defende que pode redistribuir aí o caso para que o novo relator seja escolhido por sorteio. Aí cai com o Mendonça? Não, peraí, eu defendo agora que vá para a primeira instância. Ora, isso é Paulo Gonet. Por isso que eu trouxe outro dia, matéria antiga do jornal o Globo, para mostrar o papo que o Gilmar teve com os petistas na época da indicação do futuro PGR pelo Lula, convencendo os petistas para dizer, olha, o Gonet resiste à pressão, se tiver alguém aí atingido por investigação e tal, quer dizer, indicando que o Gonet estaria disposto a blindar aliados do Lula, ou ele próprio, como muitas vezes a gente vê nessa república. E olha aí o que está acontecendo. Não existe nem sequer uma coerência nas próprias atitudes. Se caísse com alguém da bancada do governo Lula no STF, Gilmar, Moraes, Zanin, Dino, o mais provável é que o PGR não se manifestasse nesse sentido, como, aliás, não se manifesta no inquérito das fake news. Muito bem. A avaliação de interlocutores de Mendonça é que há uma tentativa de tirar a relatoria do ministro. Eles lembram que quando os pedidos de investigação contra Lulinha chegaram ao tribunal em julho, a PF sustentou que as apurações não tinham relação com o INSS e não deveriam ser automaticamente distribuídas a Mendonça. Após o parecer da PGR no mesmo sentido, ou seja, está retomando esse ponto, né? A PGR deu parecer pelo sorteio. E quem determinou que fosse feito o sorteio? Alexandre de Moraes. O ministro Moraes, que conduzia o Supremo durante o recesso de julho, que ele é o vice, o Fachin aparentemente saiu de férias ou algo nesse sentido, mas ele que estava ali responsável, determinou a distribuição por sorteio. Foi o Moraes. Ocorre que Mendonça acabou sorteado de toda forma. Eles deram azar. E agora estão fazendo pressão. E de forma anônima, inclusive na imprensa. Você imagina o Moraes, que determinou o sorteio, se ele vai dar o nome agora para fazer pressão contra a manutenção no Supremo. Não estou dizendo que foi ele, porque pode ter sido um desses quatro. Mas a gente vê aí o sistema operando conforme a conveniência. Próximo print. Na PF, o clima de tensão também aumentou com os recentes vazamentos. Aliás, vamos tratar disso no programa de hoje, mais mensagens sobre o caso do Lulinha. Por um lado, a impressão de que o próprio gabinete de Mendonça poderia ter vazado as informações sobre as investigações envolvendo Lulinha. Repare que está todo mundo plantando alegação aí, narrativa, né? Tem gente lá na PF que diz que foi o gabinete do Mendonça, tem ministro que fala sobre reserva, essa é a República. Além disso, o Valor apurou, essa é uma matéria do jornal Valor Econômico, o Valor apurou que a apuração sobre vazamentos que está com Flávio Dino está em estágio mais avançado e que poderá ter desdobramentos em breve. Procurado, Mendonça não se manifestou. E o que eu estou falando aqui desde o começo? Tem 2 inquéritos na mão do Mendonça e 2 na mão do Dino. Um na mão do Dino atinge o Lulinha, ele é alvo e tal, investigar. Outro na mão do Dino é sobre vazamentos do caso Lulinha. E claro que esses 2 eventualmente podem ser usados como instrumento de pressão para esvaziar a relatoria do Mendonça. E o que eu mostrei aqui nos últimos dias, a matéria do Lauro Jardim no Globo, de que o jantar do Lula com ministros do STF e eventualmente um desses da cúpula do Congresso, políticos, foi para tramar o esvaziamento da relatoria do Mendonça, né? Ou teria sido e tal. Mas eu já tinha colocado isso aqui em corte. Lula e Centrão do STF, eles articulam, foi o verbo que eu usei, articulam a blindagem geral.
O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.